Como você se sentiu vendo o filme restaurado depois de tantos anos? É interessante assim se observar em relação a Closes que a partir desse processo de digitalização, sobretudo pela Cine Limite, em parceria com o Nudoc, é que esse conjunto de filmes eles ganham relevo, eles ganham uma nova circularidade, sobretudo dentro dessa perspectiva digital, onde há uma maior fluidez, onde há uma maior maleabilidade, não é? No caso específico de Closes, realmente o Closes de todo esse conjunto de filmes é um, é um trabalho que se destaca, primeiro pela temática, que é em torno da sexualidade, da homossexualidade, e um contexto da ditadura militar brasileira. Então, ele passa já a ser um filme diferencial, porque você tem situações que são desnudadas, são desvendadas de forma mais explícita e de forma aproximada. E assim, além do ribuliço que o filme representou localmente, ele teve assim uma repercussão nacional através dos jornais alternativos, de grupos alternativos, de centros acadêmicos, de grupos organizados, de diferentes grupos de mulheres, de homossexuais, de negros, de movimentos estudantis, de movimentos de bairro. Então, no caso, eu planejei uma circularidade e apresentação do filme do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, em quase todos os estados brasileiros, não foram em todos, mas nós tivemos a apresentação sempre com casas lotadas, não é? Assim, e também com expressões, por exemplo, no Amazonas, de Djalma Limoges Batista, no Rio de Janeiro, Silvio Tendler, em São Paulo, a gente poderia destacar Jean-Claude Bernadette, que ele acompanhou, além do Cineclube Somos, na Faculdade Casper Libero, mas nós tivemos lá em São Paulo vários outros grandes debatedores. Néstor Perlonger, um pesquisador Peter Frey, né, que escreveu sobre a homossexualidade, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, com Gibacis Brasil, foi um expoente do Super 8. Qual era o clima político e social na época que você dirigiu Closes, de 1982? A minha geração pegou já, ela vivenciou uma parte final da ditadura militar, né? Mas eu comecei a fazer filmes com João de Lima, não tínhamos nenhum equipamento, em 1979, né? Então, com diferentes câmeras, isso foi um problema depois, com som, sem som, então foi um problema. E nesse período já, que foi uma temática social muito forte, esse filme ele teve um impacto para toda essa produção que vem depois, né? Ou seja, é, tanto Bertrand como Henrique, como Torquato, como outros cineastas, quando eles assistiram, atuais, né, que se transformaram em professores, pesquisadores, que continuaram produzindo ou não, não é? Eu continuei produzindo em outros formatos, né, de 16, 35, vídeo, também no formato digital, mas assim, alguns não seguiram. E o que acontece, assim, essa geração do Super 8, ela se espelhou bem, é possível fazer cinema, né? E quando já entrei no primeiro ano de faculdade, em 78, eu até falei para o Pedro Santos, que foi o que criou no DOC, né? Assim, um professor bem durão, rígido, né?
Sabe o que você vai fazer? Não, eu vou fazer cinema, isso em 78, né? Então nós começamos ali a fazer em 78. Então você tem aí, quer dizer, daí 10 anos final, né? O planejamento, porque o filme foi de 79, fiz 2 filmes em 79. Então você tem aí 10 anos, porque a ditadura, um período aí da gente vivenciando 10 anos. Então o Gadanho, que foi sobre os catadores de lixo, teve repressão, a gente não podia avisar, teve um impacto forte, mobilizava, digamos, multidões, e a gente, assim, é, no máximo, nós exibimos na Bahia, por toda a Paraíba, em colégios, né? Mas, assim, quanto à repressão política e social de Closes, né? Então, assim, 78 era um general Geisel, né? Que era linha dura, durão. Em 82, 81, eu comecei a gravar o Closes. É um trabalho também de argumento, de roteirização, assim, de experienciação, né? Já não queria fazer um cinema grandiloquente, porque nem tinha condições, né? Nós só viemos ter condição para produzir adequadas, né? A partir do NUDOC. Eu tive, que é o Núcleo de Documentação Cinematográfica da UFB, com um convênio com o cinema direto da França. Vieram professores, muitos equipamentos. Então, a partir daí que a gente começou a... Né? Eu tive discordâncias com o cinema direto e com o NUDOC, discordâncias muito fortes, né? Mas não impedia de trabalhar. Então, nós começamos a fazer... Então, no DOC também, de certa forma, eles tinham que engolir os meus trabalhos, porque chegava um francês, uma francesa, Mireille, por exemplo, ela queria ver Closes, o que foi né, que era um filme de referência. E Closes, em 80, quando eu produzi uma mostra de cinema, uma mostra de cinema independente, uma mostra nacional com a Dina Filmes, que veio até o João Silvério Trevisan. Então entrou a Polícia Federal e, digamos assim, impediu, jogou bombas, né, de gás lacrimogêneo. Né. Eu estava ali, o João Silvério Trevisan foi o primeiro depoimento que ele deu ali nessa mostra. E depois, quando eu estreei o filme, claro que a mostra aconteceu de novo, buscamos um espaço da universidade, sempre no enfrentamento. Quando eu, na estreia de Closes, apesar de estar na universidade, de ter todo um apoio dos professores, a universidade não assumiu o filme, né? Mas a estreia foram sessões no Teatro Lima Penante, lotado, no total foram 5 sessões, superlotado o teatro, e a Polícia Federal chegou na primeira sessão, né, antes de ter ninguém entrado, então só eu e foram 8 agentes policiais armados com metralhadora em punho, né? E nós tivemos que exibir. Claro que tinha uma pressão do lado de fora do teatro, né? Uma pressão porque eles ali não podiam fazer nada, que foram os mesmos que jogaram as bombas lá, só que ficaram em fila, e só eu sozinho e um outro colega que é professor atualmente, que é o Everaldo Vasconcelos, né? Porque ele sempre estava ali, que qualquer coisa ele tinha uma forma de... A gente tinha um cuidado de sempre proteger o filme, né? De proteger o filme, porque a gente ia para um local, não sabia, então as pessoas já ficavam perto do projetor, davam suporte também, porque a qualquer momento poderia chegar. Mas depois que a gente obrigatoriamente teve que exibir para censura, então não assim, gerou problema nos outros locais, né? Foi preocupante na Argentina, porque em plena ditadura militar, também uma junta militar. Eu até estava conversando agora com um dos rapazes curadores, assim, ele é bem jovem, muito incrível. E aí eu disse, pelo texto em espanhol que ele me escreveu, eu deduzi, né? Disse, esse rapaz deve ser argentino, né? E aí perguntei se ele... aí
eu relatei para ele a experiência de Closes, que é exatamente isso. Lá nós exibimos com senhas numeradas, sem as pessoas terem conhecimento de. E aí, isso em Buenos Aires, né? Porque era Argentina na guerra com as Malvinas, né? Agora em Rosário, que também num teatro com muita gente, aí já foi mais tranquilo, porque é fora da capital e mais distante, então foi tranquilo. Mas nós tivemos aí todos esses momentos, e lá na Argentina eles acreditavam que a gente já estava num estágio mais avançado, porque, por exemplo, eles já podiam ver um filme como aquele, né? Tem até depois uma matériazinha que saiu na imprensa, que escrita por um cineasta, documentarista, que o Bertrand até me fez a interlocução, e assim que ele exatamente fala desse avanço do Brasil em relação à Argentina, só que eles viviam numa ditadura lá mais ferrenha do que a nossa, e nós aqui também que já estava assim afrouxando mais. Antes de fazer Closes, o que estava acontecendo na sua vida como artista e cineasta? Bem, na universidade eu me dediquei ao cinema sem ser no curso de cinema, não é? Então fiz ali toda uma produção empírica, não é? Nós tínhamos uma disciplina que era História do Cinema e Crítica Cinematográfica. Nós tivemos assim grandes professores, não é? A minha influência não foi aí, não, mas assim, lá nós tivemos grandes professores. Linduarte Noronha, que fez, não é, Aruanda, e que teve uma repercussão internacional. Ele e outro filme lá do Rio de Janeiro, eles assim são considerados marco do cinema novo. Mas a gente tem também um outro grande guru, mais anarquista, um professor incrível que chegou assim, revolucionando tudo, que ele era mais nessa linha do cinema underground, do cinema experimental, de um cinema mais anárquico, que foi o Jomar Muniz de Brito. Então, foi um grande professor, além de Paulo Melo, que fez a produção de Menino de Engenho, o Pedro Santos, que assim também que foi o diretor do NUDOC, que tinha uma formação para produzir trilhas sonoras para cinema, né? E nós tínhamos lá Manuel Clemente, um grande fotógrafo, diretor de fotografia, que fez O País de São Saruê e outros grandes filmes, não é? E assim, então aqui eu tive a possibilidade de produzir, de experienciar, porque eu não fiz filmes dentro do doc. Fui preterido, tive lá algumas situações, né? Até porque eu me espelhava muito mais em Jomar Muniz de Brito, que fazia uma crítica ao cinema direto, né? Então é isso. Mas assim, eu tenho uma história desde pequeno de ir muito ao cinema, não é? E hoje mesmo, falando com o Maviael, até quando eu falei que vocês iam para cá, ele falou para vir para cá, aí ele falou alguma coisa, citou Almodóvar. Aí eu disse, não, né? Aí eu citei Visconti, né? Eu citei Bernardo Bertolucci, eu citei Pasolini, isso para o Maviael agora. Então são essas referências que nós temos do neorrealismo italiano, desses também que foram cineastas importantes nos anos 70, anos 80, anos 90, como Bernardo Bertolucci, né? O Pier Paolo Pasolini, de uma irreverência extrema. Eu me lembro que muito antes, assim, quando eu estava terminei o segundo grau, e que estava assim, teve uma bolsa para minha pessoa no Rio de Janeiro. Aí eu fui encontrar com um amigo que hoje em dia ele é ministro da Justiça, do STJ, o Herman, né? E ele me levou num filme que é do Pier Paolo Pasolini, A Catone, né? A Catone, né?
Então, assim, é, isso é digamos assim, uma experienciação incrível, não é? E aí também eu aproveitei que para escrever por um bom tempo, de graça, sobre cinema para o Correio da Paraíba, né? Então isso. Depois fui para São Paulo, escrevi um pouco para a Folha, que não era diretamente sobre cinema, mas era sobre vídeo, e aí, na verdade, estava escrevendo sobre o cinema, porque a coluna eu fiz ao meu modo também. O que inspirou a criação de Closes? Por que você decidiu usar uma abordagem experimental que combina ficção e documentário? Uma das primeiras coisas foi assim que a tradição da Paraíba é uma tradição documental, embora a gente tenha assim uma ou duas experiências antes de desse ciclo de filmes no gênero ficcional, mas a gente tem uma tradição que é documental, de documentário, não é? Então são grandes nomes da Paraíba que se destacaram e assim uma vontade nossa grande, assim, uma vontade de era exatamente de não assim trabalhar, assim, dialogar com a tradição e ao mesmo tempo já inserir outros elementos. O Jomar ele tinha essa liberdade, é, essa liberdade maior porque ele já tinha uma experiência, ele tinha assim, digamos assim, um lastro e assim ele transformava o documental em ficcional, né? Então ele já tinha essa habilidade aí que mesmo ele pegando situações de então é, no caso ali eu já comecei a conceber com bastante antecedência, né? Eu passei um tempo na TV universitária em Natal. Aí lá pude dirigir um programa, eles me deram essa oportunidade de dirigir um programa que eu chamei Experimento, né? Aí levei até Luiz Carlos Vasconcelos, uns músicos, só sobre a Paraíba. Essa experiência foi muito boa porque a televisão de lá também, em termos de televisão educativa, é uma referência, exceto São Paulo, né, como foi forte aqui a UFPE. Então passei em 1980, passei um período lá e assim concluí um filme aqui que esse filme está perdido, né, que é o filme Contrapontos, né, que é um filme bonito também, que eu tenho trabalho Luiz Carlos Vasconcelos, ele diz um poema. Luiz Carlos é o que fez Baile Perfumado. Então, é um ator paraibano que tem uma. Então, a primeira participação dele no cinema foi ali comigo. Depois ele faz. Aí, claro que ele tem uma projeção como diretor, como ator, foi um ator muito premiado e também integrou novelas. É um cara assim que e participou de muitos filmes. Para falar de closes, né? Particularmente porque o que interessa aí é a gente. Então, eu tive esse processo de criação, primeiro espelhado em um conjunto de matérias que fui recortando de diferentes épocas, e então me deparei lá com uma situação em que um rapaz tinha que sair da cidade né? E aí, claro que não seria para hipoteticamente a pessoa saiu para a Argentina, né? Porque até no folder eu coloquei um selo da Argentina, né? As pessoas já fizeram a conexão, quer dizer, extra filme. Então comecei ali a trabalhar essa questão da ficção. A gente tinha um grupo de cinema, eu coordenava uma oficina de comunicação, né? Então terminei imediatamente, fui aproveitado pela universidade e assim, a gente tinha ali uma intensidade, um trabalho de animação cultural com filmes em comunidades, nos bairros, né, e assim, e esse trabalho, por exemplo, com o cinema, ele fica assim mais interessante porque você
assiste muitos filmes. A gente tinha um cineclube que era o cartaz de cinema, tinha outros cineclubes que assim. Então a gente trazia o filé mignon da, né? E as mostras de cinema que eu organizei, que foram aí anualmente 5 mostras, quer dizer, um tempo aí de muito forte, que é um ribuliço, né? Assim, que, com muita gente participando, e isso vai possibilitando que a gente entrecruze experiências. Então fiz esses recortes de jornais, não é? E aí depois fui adaptando assim que a gente teria que trabalhar um pouco com uma concepção de montagem que é de antíteses, né? Uma concepção que é até dentro de uma linha de Eisenstein, né? De contraposições, de entrechoques, né? Então, um depoimento tinha que se confrontar com o outro, né? Claro que ali está no nível de, assim, é no nível elementar, não é uma, né? Porque a gente estava ali, né? Então, eu, assim, a gente já pensei essa questão e, assim, um interlocutor muito forte para, aí fiz a carta, tudo antes de o Lauro corrigiu, o Jomar corrigiu, né? Assim, mas a gente teve ali eu tive algumas dificuldades para, então encontrei o rapaz que topava, né? Assim, que foi o Sérgio Viana daqui, e aí não tinha outra pessoa. Eu queria ali trabalhar um pouco com até com essa questão da cor, né? Da etnia, mas assim, desculpa assim. Então, voltando assim, teve essa questão dos recortes dos jornais, uma adaptação, a questão da montagem einsteiniana, mais para essa questão dos entrechoques, das contraposições, de que um depoimento se contrapõe ao outro, mas ao mesmo dialoga com esse outro. Né, que é dos entrechoques, né, você gera turbulência. E também para a questão da parte ficcional da carta foi o Luiz Carlos Vasconcelos, né, que já era um cara assim tarimbado ele é, ele faz só o off, né, do áudio da carta, e assim conseguiu um ator que daqui não era nem ator, para atuar como ator, que é o Sérgio Viana. E aí veio aqui a Paraíba, Ricardo Correia, que é assim um cara jovem, assim muito bem articulado é, e assim ele topou, né? Ele topou fazer, e assim essas cenas a gente também não teve muita dificuldade, mas tinha que ter por exemplo, uma parte das cenas eu fui gravar lá na Ponta dos Seixas, aqui em João Pessoa, o ponto extremo oriental da América do Sul. Quer dizer, tinha até essa preocupação também de mostrar um pouco a localidade, porque ele estava em degradação, né? Quem, quem vê agora algumas imagens daquela época já não é mais de... Então a degradação ambiental ali foi muito forte. E aí pedia para uma pessoa para ficar na retaguarda, né, olhando, e eu ali gravando, e tinha que ser, demorava, mas tinha que ser rápido, porque tinha que ir as pessoas, para não gerar um conflito, né, para não gerar um problema de nudez, porque ali é zona urbana ainda, né? Então é isso, essa questão de hibridizar, de dialogar, de ser um documentário ficção para trabalhar com essa questão de gênero mesmo, das entremesclas, né? Então foi isso daí, e assim, e sempre e mesmo a gente tem os depoimentos foram pensados, foram elaborados, o depoimento de Lauro, que ele abre e o depoimento que ele fecha. Então tinha ali as dicas para ele seguir, né? E também, claro, que ele, como uma pessoa que
pensava mais, né? Que pensava assim, que era bem maduro, né, em determinadas questões, mas que, por exemplo, em outras ele era mais reservado, né? Em Closes, há um depoimento do escritor e ativista João Silvério Trevisan. Qual é a história da participação dele no filme? Como foi reencontrá-lo na Cinemateca Brasileira em 2023, durante a exibição da nova cópia? Realmente foi, começando pela Cinemateca, esse encontro com o João Silvério Trevisan foi muito interessante, foi incrível, porque ele é um escritor de referência, né? Tem obras que são densas, que fazem um retrato do Brasil sobre determinados recortes da sexualidade, da homossexualidade, né? E ele tem um filme que é um livro, aliás, tem um filme, um grande filme que é Orgia, O Homem que Deu Cria, né, que se contrapôs aí ao cinema novo, tá dentro de uma vertente do cinema Udigrude, então esse já era a minha admiração, mas ele tem um grande livro que é Devassos no Paraíso, que ele atualizou, são verdadeiros legados que ele passa, é um tempo de empreendimento, de escrita, mas na época eu já conhecia o trabalho de Trevisan, né? Primeiro foi assim, a mostra que eu organizei para a gente assim ter exatamente uma visão que não fosse do documentário tradicional, né? E aí essa mostra que eu organizava, que é a mostra de cinema independente, que a polícia, exatamente a polícia invadiu, no dia que o João Silvério Trevisan ele chegou. Então ele foi convidado para participar, porque eu conhecia já um livro dele, que era o Testamento de Jonatas deixado a Davi, não é? Tinha muitas informações e referências através de João Mamandes Brito, e tem um professor também que era muito amigo dele, que é o Antônio Cadengue, um grande teatrólogo. Ele montou aqui um espetáculo, uma peça teatral que é Sou Louco por Ti Latrina, e essa peça teatral, ela também era assim, as pessoas por meses e meses é, indo assistir esse espetáculo. Então esse foi o contexto, não é? Pelo seu arcabouço de ideias, por ele estar dentro de uma proposta de cinema mais radical, e pela a sua edificação, a sua trajetória, né, enquanto escritor. Ele tinha uma atuação de militância também no grupo Somos, né, onde eu tive a oportunidade, a partir de Closes também, conhecer várias pessoas. Então, mas voltando a Closes, por ocasião dessa sua presença aqui, do João Silvério Trevisan, para ministrar um curso sobre cinema marginal na segunda mostra de cinema independente, aí foi que Jair, em 1981, mais ou menos ali, não sei se foi em outubro, que aí já aproveitei, foi o primeiro depoimento. O depoimento foi maior, é um depoimento muito curtinho dele. Mas eu peguei mais, foi todo um cartucho. Agora teve problemas ali que a gente tinha muito isso de perder o material. Então, teve todas essas questões. Então foi muito interessante, né, essa união de temporalidades do passado e do presente, e ele poder ali fazer um testemunho, um relato assim muito incrível sobre os filmes, sobre o trabalho dele, particularmente sobre Closes. Como foi a produção do filme? Você tinha uma equipe ou estava sozinho? Olha, geralmente assim, naquela época ali, naquele período de dificuldades, de censura, de ditadura, e até de você não ter acesso aos bens de produção, os equipamentos, mesmo na universidade com dificuldade. Então você tinha que fazer tudo.
né? Aí, claro que ali foi, eu pude conversar mais um pouco do roteiro aberto com Lauro e com Jomar Muniz de Brito. Eu pude, assim, conversar sobre montagem do filme com o Manfredo Caldas, né? Então, esse filme meu, em termos de montagem, em relação ao Contrapontos, é um salto já, né? É, e aí, assim, você vai e faz, muitas vezes você faz até com o próprio, porque as câmeras Super 8, elas, o som já era na própria. Você podia ter uma girafa, tinha essa possibilidade, mas assim, às vezes não tinha condições de. Né? O Jomar já trabalhava com uma equipe maior, né? Já trabalhava, mas no caso, o Closes e alguns, esses filmes antes do Closes, né? Sem ser os que foram feitos no Dudoc, eles tinham assim esse grau de artesanalidade, ou seja, que você violenta o ritual cinematográfico, né? Que você ali é um processo mais horizontal que possibilita o aprendizado. Então eu fiz câmera, eu fiz o roteiro com argumento, né? É, eu montei, mas pedi ajuda para o Everaldo, para ele montar comigo, então teve essa, que você é com bem, uma coladeira manual, ou então com esmalte, que você... então você participa de quase todas as etapas de produção, até que também você tinha que passar por todos esses momentos para depois se especializar, né? A gente, por exemplo, queria muito que alguns fosse. Nessa época a gente pensava, olha, quem pode. A gente tem uma menina que era Luzinalda, que a gente trabalhava para ela ser montadora, aí outro mais para ser para trabalhar com essa coisa de câmara, né? Mas é isso. Vivenciei todos os processos, né? E só mais adiante é que eu vou trabalhar com equipe, né? Então, mais adiante, em filme, já em vídeo, aí eu vou trabalhar com uma equipe. Mas, por exemplo, eu tenho um filme lá, lá de Alagoas, que é Passos e Espaços, Corpo e Linguagem, que eu fiz câmera e o outro amigo, né? Mas a edição já foi outra pessoa. Tem um filme, um vídeo que dá um salto de 82 para 92 que eu fiz em São Paulo, que é em português e coreano, que esse filme é um vídeo, desculpa, filme não, vídeo, todo experimental, a imagem da imagem da imagem até a sétima geração, ou seja, para você deformar a imagem, mas ao mesmo tempo não é só o fantasmagórico, você ter uma plasticidade nesse vídeo mesmo. Eu trabalhei com eu fazendo a câmera, né? E aí depois teve uma equipe profissional para montar, que foi o Paulo Weideber, ele fez um grande vídeo, Quando Seus Olhos Olharem para Dentro dos Meus Olhos, Manchas de Sangue Verão, né? Ele e um que é professor atualmente da USP, que é o Almir Almas. Então eles dois eles fizeram a edição, mas eu estava ali com o roteiro de edição também. Mais adiante, em trabalhos, digamos, nos 2 longas que eu fiz, então eu já, ou mesmo em curtas sobre grafite que eu fiz aqui na Paraíba, de 2006. Então já tenho um diretor de fotografia que eu vou só dirigir, né? Ou quando tem um financiamento, que é um trabalho muito complexo, né? Agora mesmo eu tive na Colômbia e tive uma proposta de realizar um trabalho em parceria, eu fazendo o roteiro e fazendo. Mas assim, é muito complicado porque termina sendo extremamente estratificado e o trabalho, né? Aí quer dizer, um trabalho muito hierarquizado. Teve um fio. Bem, então não. Recusei a proposta, andou que eu teria que buscar financiamento. Mas, por exemplo, teve um filme que eu fiz que foi Escolas Plurais, né, com um diretor de fotografia, com assistentes, alguém que fazia o som
E aí teve ali no contrato uma falha na produção, né? Uma falha um desvirtuamento intencional. Aí o que? Eu tive que dirigir e fazer a produção, que foi uma coisa assim estafante, né? Aí eu disse, não, a partir de agora só com plenas condições. Esse filme eu tive um bom financiamento do Ministério da Educação, né? O filme intercala cenas homoeróticas com depoimentos de pessoas comuns, trazendo um grande contraste entre o prazer do sexo entre os dois homens e falas homofóbicas. Olha, nesse período aqui no Brasil, nós vivenciávamos, nós tínhamos alguns filmes de resistência, de cinema de arte brasileiro, claro que no cinema brasileiro, alguns muito poucos, e que não tinham muito espaço, não tinham circulação, a gente não tinha acesso aqui e acolá. E assim, o que você tinha predominante aí nesse período era pornochanchada, né? Onde assim se permitia mostrar apenas os seios da mulher, assim, de perfil, né? E o homem de costas, né? Então, assim, e isso num contexto não chega a ser não chega a ser pornô, né? Porque não tem o sexo explícito, mas assim, mas essa coisa da pornochanchada que já dialoga com aquela coisa anteriormente com a chanchada brasileira. Só que entrando esse elemento aí, pornô e vamos chamar de erótico, que não é, né? Então, assim, ali seria muito. Quer dizer, a gente estava consciente, inclusive, para que, digamos assim, que alguma coisa pudesse acontecer em relação à decisão de filmar ali as pessoas em nudez total, né? Porque não existia ainda, não tinha nenhum, né? Tinha o Libertran antes, que trabalhou sobre a temática, que está ali meio velada, meio de, né? Mas assim, aí vem ali o Closes, e aí depois também o Lauro faz um que é Acalanto Bestiale, junto na mesma época de Closes, que é com o Henrique Magalhães, que tem uma felação em Jesus, né? Então, só que é o seguinte, não foi exibido, não foi, é muito restrito para um grupo, e assim e no caso do Closes teve assim todo esse, digamos assim, esse enfrentamento, né? Essa coragem, essa ousadia, isso do ponto de vista temático. Agora, assim, do ponto de vista da montagem, tem uma coisa assim muito interessante, que a gente inclusive a gente queria buscar um equilíbrio ali, que isso reflete muito o estágio da ditadura, né? A questão que as pessoas não, o policial pedia para não dizer o nome dele, e aí pediu para fazer que não aparecesse, tanto que está escuro, tá? Ali foi intencional, né? Aí o que ocorre, né? Quer dizer, as pessoas que tem um taxista que ele diz que deviam ser fuzilados, né? Deviam para o Irã ser fuzilados, né? Então você vê aquele que tem uma relação de confronto, de entrechoques. E eu tive uma dificuldade ali, foi que assim, para o depoimento de mulheres, são poucas as mulheres que falam no filme. Aí tem uma ainda que ela não sabe nem pronunciar a palavra. Nessa época ainda, por exemplo, a homossexualidade era considerada como, era designada pelo Conselho Federal de Psicologia e ainda, do ponto de vista internacional, era taxada ainda como doença, né? Aí, claro, que todo movimento civis nos Estados Unidos, no Brasil, né, tem toda uma luta aí que isso vai mudar, não é, para
Mas já estava começando ali a questão, você não usar o sufixo ismo, né? Porque isso aí já carregava ali um preconceito. Mas tem uma jovem senhora que ela não consegue nem pronunciar o nome. Aí tem uma menina que é cineasta, que ela também, o depoimento dela não rende, né? E assim, e depois do filme pronto, que aí tem essas possibilidades, aí depois do lançamento aqui, dos vários dias e nas sessões, aí lá na universidade, a sala lotada também, eu relatei essa situação da ausência da mulher. Aí Eleonora Menecute, né, ela foi depois a ministra das Mulheres e Igualdade Social, Dilma Rousseff. Ela se propôs, não, eu me proponho. Ela tinha sido presa, torturada, então assim, não tinha medo, não tinha né? E ela também ela, por exemplo, que corrigiu um projeto meu sobre pornochanchadas brasileiras, que era um projeto para eu entrar no mestrado, né? Então ela deu um depoimento, foi muito, muito bom, depois e aí foi acrescentado, né? Então, assim, faz parte de um processo de criação e, assim, também a gente em busca do equilíbrio, porque, assim, aí eu gravava um conjunto de depoimentos. Não, agora precisa um assim, porque, inclusive, caracterizando pelo perfil, não é? Aí tinha um depoimento do Henrique, que era um depoimento mais militante, mais engajado, inclusive que aí ele dava algumas pistas para falar das bichas loucas, né? Aí então tem essa complementação. Não tinha assim aquele cronograma de assim 2 dias para filmar. Não, ele se estendeu de setembro, outubro, até o lançamento, que foi em março, para poder, inclusive, ter assim. Eu procurei vários policiais, né? E não dava para ir no quartel, porque senão ficava por lá. Mas falava, não, eu sou da universidade, todas as coisas mais formais, para depois dizer que. Né? Você pode comentar sobre a repressão da homossexualidade na época? Digamos assim, a repressão foi muito presente, tanto do ponto o Henrique fala em autorrepressão, né, que dimensiona a repressão da sociedade, a repressão social, a repressão dos aparatos policiais. Né. Aqui nós tínhamos um bar, que esse bar tem um bar que se chamava da Xoxota e o bar do meu cacete, né? Que era assim, bares abertos que frequentavam todas as pessoas, intelectuais, professores, gente mais aberta, de esquerda, em que a Polícia Federal sempre dava batidas nesses. Né? E assim, então havia repressão, e essa questão no seio da família era uma coisa assim muito presente, era muito latente, né? Assim, apesar de todas as lutas. No filme a gente tem assim relatos de repressão, que não aqui em João Pessoa, mas lá do João Silvério Trevisan, né? Onde ele fala que foi fotografado com o número 24024. Tem um rapaz que o nome dele é Israel, que ele levanta assim um momento o braço, eu fui agredido, várias pessoas são agredidas. E tem um outro que, digamos assim, faz tem um depoimento mais aberto, mais caricatural, que ele ele se refere exatamente à repressão, à agressão. Então, as pessoas estavam assim, em um processo de descoberta, algumas pessoas, digamos, levavam isso com muito mais liberdade e outras não, porque ali era um momento de mudança, não só
do ponto de vista existencial, mas de mudanças políticas, de reconfiguração de paradigmas, né? Então, você está num processo de ditadura que reprime tudo, que reprime o direito à livre sexualidade, o direito de ir e de vir, o direito assim, que reprime o direito de expressão. Ora, você não podia nem. Você tinha que se. Muitas vezes, reuniões dos estudantes tinham que ser escondidas, tinham que ser de. Não é? Então, é isso. Eu cheguei a participar eu e outras pessoas, várias outras, de um congresso de reabertura da UNE. É exatamente nesse período que a UNE, nesse contexto aí, que a União Nacional dos Estudantes, ela reabre. E assim, esses nossos filmes refletem muito um trecho do manifesto que eu escrevi e que Everaldo escreveu também, né? Foram dois manifestos marcantes para que esse e aí no manifesto de Everaldo tem o seguinte: a nossa proposta é a nossa geração com todos os conflitos e contradições, né? E aí eu faço assim outro manifesto, né, que aí esse também publicação em Pernambuco, aqui na Paraíba, na imprensa alternativa, onde foi que não ou repetições pleonásticas incisivas, que a gente vai falar exatamente dessa coisa de um cinema livre, de um cinema que não esteja amarrado aos cânones, de um cinema que possa abordar livremente a sexualidade, que possa questionar o governo, que possa, né? Inclusive a gente vai identificando assim algumas coisas como estamos para Caetano Veloso, Arrigo Barnabé, Maria da Fé, Glauco Matoso, né? E etc., porque assim, essa necessidade de você construir identidades para poder assim, não sofrer repressão, né? Porque assim, se hoje em dia você tem, você tem no Brasil um quantitativo de travestis e homossexuais que são mortos, então imagina naquela época ali da repressão e da ditadura. Então foi muito. Isso era muito incrível e assim, era discriminação em todos os níveis, em todos os níveis. Família, igreja, bem, trabalho, etc, etc. Uma exibição de closes foi objeto de repressão pela polícia militar. Você pode nos falar sobre esse episódio e o contexto da censura durante a ditadura? Todas as produções artísticas e culturais brasileiras, nesse período da ditadura militar, músicas, filmes, teatros, novelas, elas tinham que ser submetidas à censura e elas tinham indicação dos cortes que você tinha que extrair, ou eram censuradas, eram proibidas, né? No caso das produções independentes, de cunho independente, alternativo, as produções de resistência, os realizadores eles não queriam se submeter a esse processo, não é? Muitas vezes, quando você exibia um filme de Pasolini, por exemplo, ou qualquer outro, não é? Você tinha que, quando o filme chegava aqui na exibição, se a Polícia Federal chegasse, você teria que apresentar a autorização da censura, não é? Na imprensa, alguns jornais, mesmo defendendo o golpe militar, eles foram censurados e assim alguns veículos como estratégia eles começaram a produzir assim as colunas ser uma tarja negra, uma receita de bolo, alguma coisa como, né, nesses ambientes alternativos e culturais sempre há espaços de resistência, de você
pela anistia ampla, geral e restrita, contra a carestia dos preços, né? Porque tem até um movimento contra a carestia. Você tinha um movimento pela legalização da UNE, um movimento pelo retorno das pessoas exiladas. Por exemplo, eu fui receber uma comitiva aqui da Paraíba quando retornou o Miguel Arraes, né? Então, isso faz parte da... E, no caso, nós sempre considerávamos, no caso específico da produção relacionada com a universidade, nós considerávamos que nós não devíamos submeter, que a universidade sempre era considerada um território livre, né, de organização, de manifestação, né? E então, assim, sempre resistência, né? Sempre resistência, e você exibiria de forma relâmpago, ou que não noticiasse nos jornais, ou então que se noticiasse, enfrentaria problemas vários de prisão. No caso, eu já tinha tido um problema que teve repercussão nacional, que foi a segunda mostra de cinema independente em 1981. A mostra em que veio João Silvério Trevisan falar sobre cinema marginal, né? Então, ali a gente já teve uma repressão forte que tivemos que mudar para ser no auditório da antiga Faculdade de Direito, né? E aí, Closes, né? Closes tem um artigo que saiu no jornal Grafite. Aliás, sobre a mostra tem um jornal que é Berro, que ele dedicou toda a edição desse jornal Laboratório a esse episódio da invasão da Polícia Federal, que digamos assim, projetou nacionalmente a mostra. Até a gente dizia que eles fizeram marketing para a mostra, porque aí a coisa superlotava, né? Assim, e aí, claro, toda uma proteção, tinha as pessoas que iam para a imprensa, atuação por parte dos deputados. Para esse livro agora, eu consultei muitas informações e posicionamentos de deputados na Câmara Estadual, né? Dos deputados estaduais aqui da Paraíba. E no caso de Closes, o que é que acontece, né? A gente tinha um reitorado muito conservador. Tinha lá um pró-reitor de extensão também, que é o sobrinho, que eles fizeram uma reunião para nós projetamos o filme, eu não estava lá, né? Foi exibido o filme lá para poder ver se eles acharam sensível, gostaram, mas a universidade não assumiu. Não assumiu, mesmo eu sendo um servidor público, né, da universidade, porque eu tinha acabado de terminar e já estava ali. Fui por um processo de mobilização dos alunos, funcionários e professores, aí eu fui admitido, porque tinha ali determinadas carências e já vinha com um trabalho ali de bastante tempo, né? E aí o que ocorre, né? Não foi admitido, mas a gente, assim, eu pensei que não ia ter nada, né? Você vai mas foi muito divulgado, né? O trabalho foi muito divulgado, os jornais locais, a União Jornal União, que deu uma página inteira, né? Aí os jornais Correio da Paraíba, o Jornal Norte, as rádios. Então, assim, muita divulgação, porque por essa, digamos assim, pela temática, né? Pela temática, e também tem essa coisa que é um trabalho você começa a ficar também conhecido na província, né? Porque faz essa mostra, vai dando, né? Vai dando projeção a quem vai fazendo um trabalho, e aquilo vai tendo uma continuidade. Então,
Então, geralmente é quando tinha um professor que sempre fazia determinadas produções culturais, aí sempre era um grande público. Então, as coisas que eu produzia sempre assim chamava atenção para termos de mostras de filmes e de outras coisas que eu me envolvia, né? Então o que acontece? Cheguei para projetar o filme e assim e a gente, claro, tudo fechado, um pouco, aí batem na porta, vem lá o pessoal, aí entram 8 policiais, metralhadoras e um agente federal que é o Pedrão, né? Então dizendo que teria que exibir, aí claro que você não pode, eles ficaram perfilados do lado do teatro, empunhando as metralhadoras e o cara sentado lá na frente, eu também levantei, enfrentei todos eles, fui lá conversar com o Everaldo e projetamos, bem, deu tudo tranquilo, porque lá já tinha sido um escândalo da mostra, né? E aí também já começaram a se preocupar, porque aí já acionaram a imprensa, já começaram a notificar, porque a questão da mostra de cinema tinha sido em setembro, outubro, que eu não lembro bem. Aí o lançamento do filme em março ali, quer dizer, você tem ali 6 meses, curto, a imprensa de qualquer forma. E você também tem, no nosso caso, né, que é primeira turma eu terminei, você tem um trânsito ali com a imprensa. De primeira a gente era rechaçado, mas depois alguns colegas começam a assumir, então os que terminaram já estavam ali dando um suporte então assim foi uma afronta, era uma situação de desrespeito. A gente tinha que, diante dessa situação, a gente tinha que exibir o filme, né, de forma exclusiva. E eu creio, né, eu compreendo que assim, eles ficaram mais também, de certa forma, incomodados, não vou dizer intimidados, porque eles estavam com armas metralhadoras em mãos, né? Mas eles ficaram incomodados porque tinha uma multidão do lado de fora, né? Assim, e eu me sentia ali respaldado, que em nenhum momento eu tive. Claro que, como eram arbitrários, eles podiam prender, podiam fazer qualquer coisa, mas assim, você tinha uma multidão ali fora que poderia ter ali um enfrentamento né? E também as pessoas assim, digamos, mais com um pensamento diferencial pró-esquerda, estavam presentes, né? O coordenador de curso, alguns professores, não estava o chefe de departamento que era, digamos assim, uma linha já mais conservadora. Então é isso. Então são situações que a gente tem que enfrentar, né? E que fez parte e que, de certa forma, também aí já aliviou para o processo mais adiante que a gente tinha autorização. Há casos em que eles fizeram cortes, como lá no Rio Grande do Sul, né? Eles assistiram os filmes e disseram, não, vai tirar esse trecho aqui, vai tirar aquele, com closes, talvez por essa coisa até de você contemplar vários discursos e várias falas, não é? Não teve lá esse corte deles. Você lembra qual foi a reação do público e da imprensa ao filme? Não lembro, assim, lembro inclusive assim, digamos assim, o próprio Lauro e o Jomar escreveram também, que compôs, né, mas a equipe do jornal tinha sua... foram assim, avaliações favoráveis, muito favoráveis aos filmes. Eles não deram 5 estrelas, mas assim, foi muito favorável e assim, você vê que tem um respaldo e essa repercussão da imprensa mais tradicional, essa repercussão ajudou que o filme reverberasse, né? Porque assim,
Por exemplo, tem uma revista Rose, que é de Curitiba, que antes mesmo do meu filme chegar em São Paulo, no Rio, eles lá, essa revista que era para um público feminino, e depois ela teve uma transição para o público masculino. Eu não sei nem se gay ou não. Eu sei que aí saiu uma matéria, aquela pequena matériazinha de capa inteira dessa revista Rose, e onde o filme chegasse sempre tinha ali alguém que escrevia depois. Eu não tinha um processo na época, de ir guardando esse material, porque era muito material. Mas o material básico da Argentina, aqui da Paraíba, né? Tem algumas cidades que você não tem. Do Rio de Janeiro eu guardei, né? São Paulo também teve ali, né, repercussões também sempre na imprensa independente, porque lá também sempre tinha assim, já, digamos, associado ao filme, grandes nomes, grandes estrelas, ou do cinema, ou da literatura, ou do movimento homossexual. Então isso ajudava a dar uma projeção ainda maior para o filme, né, onde ele chegasse, né? Por exemplo, na Argentina, quem recebeu e quem falou lá dentro foi de um café fechado só para foi uma cineasta, Maria Luísa Bemberg, né? Então ela estava com um filme em cartaz na época lá, Senhora de Nadie, Senhora de Ninguém, né? Só que o seguinte, o filme dela era assim, como ela falou, o meu é como se fosse uma Ave Maria, né, diante do close. Porque na verdade era uma mulher liberal e que tinha, namorava com quem ela quisesse, acabar, pronto, e mais nada, que não aparecia mais de. Então era isso que estava. Porque o close teve que ser exibido. Então a imprensa ajudou muito a repercutir. Mas os grupos organizados, os DCS, os cineclubes, né? Porque tinha muito essa coisa dos movimentos de contestação. E o close entrou, ele foi apropriado, né? Por exemplo, depois que eu exibi esse filme lá em São Paulo, eu fui chamado para a Folha. Né? Aí foi, inclusive, então isso é uma coisa boa, mesmo como colaborador, né? Mas a partir de um trabalho e as pessoas vendo ali, vendo que assim tinha alguma coisa muito interessante Eu adoro muito o cartaz do filme. E eu queria saber se você lembra quem produziu esse cartaz. Tem uma foto no seu site excelente do público, e todo mundo tem uma papelzinho do pôster. E eu amo o pôster. Tem uma coisa, o pôster realmente simples, mas eu acho um pouquinho icônico. O fonte do texto e tal. Você lembra quem fez isso? Lembro. Bem, ali eu no processo de adoração ali, de criação, né, dos textos. O Henrique Magalhães, ele fez a carta manuscrita, né, corrigida, como eu falei, já entrou no filme, e o Davi Davi Fernandes, ele fez os letreiros do filme, e a capa de closes, que é mais no branco e preto, né? Assim, é como se fosse também um preto no branco, né? Vamos colocar aqui as coisas o Davi fez os letreiros e fez ali aquela questão. E a montagem ali para o layout foi eu que fiz. Então teve essas três, né, pessoas e um técnico também, porque eu também produzi esse material mas assim, muito o Henrique. O Henrique tem uma tira muito interessante, ele fez várias na época, né?
mas ele tem uma tirinha interessante que fala sobre closes, fala closes, comenta lá sobre outros filmes. As cenas de sexo em close são belas e poéticas. Você pode comentar sobre o prazer e a nudez no filme? Eu assim, por já conhecer o cinema brasileiro e por também a gente teve tem uma nudez frontal de Norma Bengel em Os Cafajestes, né? Assim, então eu vi assim que essa era uma questão muito pouco presente né? Vi também que teve um momento aí, uma das novelas, que tinha um, um homem que ele saía andando de costas e mostrava as nádegas, né, a bunda dele. Então, assim, essa questão da nudez frontal não tinha. Eu, assim, guardei muito para mim, né? Já tinha desde o princípio que ia fazer isso, mas não comentei, assim, não comentava com as pessoas, até para que a questão, para que se foi difícil eu conseguir os atores, né? Que depois Jomar pensou. Aí, por incrível que pareça, para as duas mulheres de Jomar não foi difícil, porque já tinha duas pessoas descoladas, né? Mas os dois não se conheciam e também um deles estava tinha vindo com a namorada e depois redireciona um pouco a vida dele, mas assim, foi a primeira vez dele ali naquela situação. E aí, quando eu conversei com ele, assim, eu falei, disse, olha, a última cena vai ser você correndo nu, mas eu não compartilhei, né, até por aquela coisa que você também tem, você tem as suas limitações, você é jovem, tem as suas limitações. Eu sou de família evangélica, né? Então os protestantes então isso é muito arraigado, sempre fui muito arraigado, né? Tanto que tem algumas cenas que aliás, uma cena que é interna, que tem algumas internas, né? Uma no Teatro Lima Penante, outra que numa residência de um amigo, em que, por exemplo, eu até ponho umas imagens no próximo onde as pessoas estão, que é um pouco para desacralizar, né? E aí também essa música tem essa coisa um pouco da música sacra para ali um pouco dialogar com essas questões. Então, foi muito difícil, né? E assim, e eu sabia que isso teria um ineditismo, né? Não sabia que isso não sabia que isso ia digamos assim, chamar tanta atenção. E chamou muita atenção. Claro que tem ali ainda tem ali são situações muito românticas, não tem como você estabelecer um conflito, né? Porque você está ali aprendendo com equipamentos. Logo depois daquilo ali também, no ano ainda tive a oportunidade de ter uma experiência em 16, depois assim, conhecer a câmera, fazer exercício com 35, mas tudo isso assim, cada vez um processo de descoberta, né? E eu não fiz um curso de cinema propriamente dito, né? Eu me dediquei, no curso de jornalismo, eu me dediquei ao cinema, aí o meu mestrado já foi dedicado ao cinema. E o doutorado também já foi dedicado ao cinema, onde analiso um filme brasileiro, só como complemento, que é Anjos da Noite, de Wilson Barros, é uma obra incrível, e Prosperous Books, de Peter Greenaway. Então, eu analiso o diálogo poético, eletrônico e digital, esse diálogo do cinema com o vídeo e com o digital, já em 1992, 94, 96. O que aconteceu na sua vida depois de Closes? Como esse filme impactou a sua carreira? Depois de Closes, eu
tive aqui uma vivência, né, no ano de closes ainda, algumas vivências com oficinas, com 16 milímetros e também um pouco com, não com vídeo ainda, né? Vou para São Paulo em 83. O mestrado era um período longo, de 4 anos, não é 2 anos como é agora. E lá também eu faço um vídeo que é fragmentos da narrativa cinematográfica da Paraíba, que é sobre esse ciclo, que é interessante, como um documento, como um registro. Está lá o Jomar, tá assim, todos estão lá, né? Toda essa geração não faltou ninguém, né? Assim, a não ser um pessoal de Campina Grande, mas o foco era aqui mesmo do trabalho então essa experiência já com VHS, né? 89 eu faço um vídeo aí com VHS que também circula o Brasil, e aí eu passo a ensinar em 85. Foi em 89 que eu fiz esse filme, Passos, Espaços, Corpo e Linguagem. E assim, e aí lá na universidade eu passo a me dedicar a cinema mais, né? Embora o curso fosse de jornalismo, que ainda não se pensava aqui o curso de cinema, ele foi construído por uma geração dessa geração de Super 8, né? Que foi exatamente as pessoas que construíram o curso de cinema, que foi eu que liderei, né? João de Lima, aí tem um grupo de professores que não eram da área, mas é o projeto. Então tem toda essa contribuição né, que eu já carreguei lá de Alagoas, que lá ministrei muitas disciplinas laboratoriais, ou seja, em VHS, em um Matic, em Super VHS, em Betacam, não é? Em 92 eu tive a oportunidade de fazer um vídeo experimental com 10 poemas de um poeta paraibano, o Maviael Ribeiro, aqui, o que ele sabe... É Ribeiro, Maviael, senão... O Maviael, ele pôde fazer uns recortes de cada um desses poemas, que é onde eu trabalhei com VHS e editei um Matic para não perder a qualidade. Quando eu exibi esse filme lá para um cineasta na Espanha, onde eu fiz uma parte do doutorado e fui fazer pós-doutorado, né? Fui dar aula lá também. Aí esse cineasta, que é o Ventura Pons, ele faleceu agora há pouco, fui convidado para ir na casa dele, aí exibi, ele falou... Isso, eu estava lá, fiz em 92 o filme, isso para falar do processo da transformação da tecnologia, né? Essas mudanças que são do próprio cinema mesmo, 16, 35, 70 e 8 milímetros, depois o vídeo eletrônico. E aí quando ele viu esse VHS, que é amador, né? E editado em um Matic profissional. Aí ele perguntou para mim, esse vídeo foi gravado em vídeo digital, né, já, porque tinha uma boa iluminação, e esse que é a imagem da imagem da imagem. Então é o meu trabalho mais experimental, né? E aí depois retorno lá para Alagoas, passo um período, não tive produção, os alunos produziam, me dediquei muito a impulsionar o audiovisual lá em Alagoas, tanto que tem uma retomada. Claro que não sou eu que digo isso, eles dizem que assim, essa injeção de produzir, porque a gente tinha um excelente laboratório de televisão, que era o maior do Nordeste, e maior do que todas as televisões que a gente... Então ali a gente podia fazer, eu trabalhava com poéticas visuais, trabalhava com produção de vídeo e com edição. Então os alunos tinham que produzir. Então é uma produção que tem ali sob a minha tutela, sob a minha orientação, né? Então tem ali um período em que eu não tive a produção,
E aí, quando eu retornei aqui para Paraíba, eu produzi uma série sobre grafite e visualidades urbanas, que aí também já é um trabalho 2006, são 4 pequenos vídeos para a TV Brasil e aqui para a TV UFPB, então muito interessante também. Teve uma a gente exibiu no centro da cidade, chama atenção, né? Porque para falar que assim tudo vem a partir daí e essa dedicação que eu tive voltado ao audiovisual. E aí eu tive a oportunidade também de 2011 produzir um filme que é um edital por universidade brasileira, junto à Secretaria de Inclusão e Diversidade do Ministério da Educação. Então eu ganhei um edital, um grupo de mulheres em que eu estava presente ali, mas assim, essa fatia para a realização, e aí eu fiz um vídeo didático que é Escola Sem Preconceitos, bem interessante, trata dessa questão da sexualidade, mas é o bullying, é a questão dos preconceitos na escola, mas está presente a sexualidade. E depois eu fiz um outro longa também, já com uma equipe toda estratificada, né, que é Escolas Plurais, Inclusão, Gênero e Sexualidade. E aí que é assim, só mulheres, tem uns atores e atrizes na parte pequena de ficção, mas depoimentos só mulheres, e tem um transhomem e uma transmulher. Né? E onde as pessoas podem assistir seus filmes hoje? Olha, eles estão disponibilizados e de forma, assim, eu diria até de forma muito artesanal pelo YouTube, né? E Vimeo. Você tem um canal do YouTube. Exatamente. O ideal é que isso, digamos assim, tivesse em plataformas com uma melhor visibilidade e também para você... esses não são recentes, por exemplo, esse filme do Ministério da Educação é um material didático que ele foi utilizado e adotado por várias escolas. Então, assim, nós distribuímos para as escolas da Paraíba. Agora, por exemplo, eu fui para a Bahia, adotou para o Recôncavo da Bahia, para as escolas de 2º grau. Então, o Rio de Janeiro teve algumas escolas que adotaram e tá, assim, foi muito em vídeo, né, assim, e eles estão disponíveis, né? Agora, assim, não tem assim não tem grandes acessos, né,